A segunda pergunta que eu mais recebo aqui, com certeza é: qual que é o melhor lugar para ver a aurora boreal? Fernando, tem um lugar perfeito para ver a aurora boreal? E eu vou te dizer, existem poucos lugares do mundo onde a gente consegue ver a aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno que acontece simplesmente lá na região dos polos do planeta. Isso por um motivo muito simples. São as únicas regiões em que o campo eletromagnético da Terra ele é fraco o suficiente para permitir que a radiação dos ventos solares entre na atmosfera, interaja com os gases da atmosfera e provoque aquela mudança de cor. Então isso acontece sempre nos polos. Mas não é em qualquer lugar no polo, tá, pessoal? Tem gente que fala assim, quanto mais para o norte a gente for, mais fácil é. Não, isso não é verdade. Existe uma faixa, um chamado cinturão de aurora, que ele compreende, ele vai normalmente da latitude 65, vou dizendo, isso, pessoal, o comumente, tá? Pode ser, tem dias, toda regra tem a sua exceção. A regra é esse cinturão de aurora, mas tem as exceções que depois eu explico para vocês. Mas, via de regra, esse cinturão, ele normalmente acontece das latitudes, entre a latitude 65 norte até 74, 75. Acima disso, você já começa a fugir do cinturão, já começa a sair da aurora boreal, fugir do cinturão. Você não vai conseguir ver a aurora se você estiver nessa região? Você vai conseguir, mas o que acontece? O nome em inglês da aurora boreal é luzes do norte. Por quê? Porque é uma luz, um feixe de luz no céu que vem do norte para o sul. E se você estiver muito no norte, você vai conseguir ver, só que você vai ter que olhar para trás. Imagina que você está olhando para o norte, se você estiver muito no norte, a aurora ela vai estar atrás de você, ela vai ter passado por cima de você e está posicionada atrás. Então você vai ter que olhar para o sul para poder ver a aurora boreal, tá? Mas não tem diferença nenhuma, é só que eu sou muito perfeccionista e muito detalhista e gosto de explicar para vocês exatamente o que é esse cinturão de aurora. Então, qualquer país que estiver dentro desse cinturão de aurora, qualquer região que estiver dentro desse cinturão de aurora, você consegue ver as auroras boreais nos dias em que elas estiverem acontecendo e se você estiver com o céu limpo nessa região. Então, por isso eu digo, não existe um lugar perfeito para ver a aurora boreal. Tem lugares em que você tem menos nebulosidade, mas a aurora boreal é a mesma. Se você ver na Noruega, se você ver na Islândia, ver no Alasca, a aurora boreal é a mesma, tá? Um exemplo que eu costumo dar para vocês é que olhar para a aurora boreal é como olhar para a lua. Se você olhar para a lua de qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai conseguir ver a lua, ela vai ter aquele mesmo formato, redonda. A aurora boreal é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, eu normalmente memorizo, né, as datas em que eu faço fotos de aurora boreal. E eu levei uma vez minha câmera, eu tinha feito fotos de aurora boreal na Islândia, num dia específico de fevereiro, e fui atender um grupo na Finlândia. E cheguei lá conversando com um guia, ele me falou, olha, tal dia foi incrível ver a aurora boreal. Quando ele me mostrou a câmera dele, as fotos eram muito parecidas com as minhas. Eu falei, e essa foto foi acontecer tal dia? Ele, sim, foi tal dia. Como você sabe? Eu falei, porque olha a minha aqui. Mostrei, as fotos eram idênticas, né? Ou seja, se nós estivermos em lugares em que ela esteja acontecendo e que tenha a possibilidade de ver a aurora, a gente vai ver a mesma coisa, tá?